capítulo 2, versículo 13. E eu quero chamar a sua preciosa atenção nesta noite apenas para a última parte do versículo 13, que fala a respeito do garfo de 3 dentes, ou de 3 pontas. Aleluia! Queremos falar nesta noite, subordinado ao tema, o garfo de 3 dentes. Aleluia! O versículo diz: porquanto o costume daquele sacerdote era que, oferecendo alguém sacrifício, via o moço do sacerdote, e estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na sua mão. Como nós estaremos falando sobre este utensílio, que era um dos utensílios usados pelos sacerdotes no antigo pacto, não é? Ali havia alguns utensílios que eram usados na casa do Senhor, e um deles era o garfo de 3 pontas. E nós já temos aqui mencionado em alguns cultos, já temos falado algumas vezes, não no sentido de pregação, também no sentido de ensino, mas temos falado durante o culto aí sobre esse garfo de 3 pontas, que o sacerdote deveria usá-lo. E o objetivo daquele garfo de 3 pontas era para que, o irmão sabe que havia sacrifício, que as ovelhas elas eram imoladas antes do sacrifício. Outro sacrifício era oferecida a ovelha viva sobre o altar. Nós não temos tempo hábil para entrar em detalhes sobre esses 2 sacrifícios, né? Mas tem um sacrifício que a ovelha era oferecida morta, imolava-se a ovelha e oferecia em sacrifício, perdia o seu sangue, né? Oferecia-se em sacrifício. E tinha o caso da ovelha que era oferecido vivo viva sobre o altar. E no caso dessa ovelha que era oferecida viva, havia uma tendência muito grande de, como já falamos aqui algumas vezes, a pata que sai fora do altar, as pernas saem fora do altar, a cabeça sai fora do altar, e o sacerdote, ele com aquele garfo de 3 pontas, ou 3 dentes, como queira, ele procurava colocar aquela ovelha, a parte que estava fora do altar, sobre o altar, para que aquele sacrifício seja aceito por Deus. Porque se houvesse alguma parte da ovelha fora do altar, automaticamente aquele sacrifício não seria aceito por Deus, né? Por isso tem aquele louvor que diz: quando tudo estiver sobre o altar, louvado seja Deus. Então, este garfo de 3 pontas servia justamente para isso, para se colocar parte das ovelhas que estava fora do altar sobre o altar. E nenhuma parte da ovelha poderia ficar fora do altar. E nós vamos entrar aí sobre as partes dessa ovelha, né? As partes desta ovelha. Por exemplo, a cabeça da ovelha. Se a cabeça da ovelha ela ficasse fora do altar, automaticamente aquele sacrifício não seria aceito. Isso indica também que a nossa vida ela deve estar por inteiro sobre o altar. A cabeça não pode ficar fora do altar. As mãos, braço, vou falar sobre mãos, sobre antebraço, sobre a cabeça, sobre o tronco, sobre os pés. Enfim, vamos estar falando sobre isso, né? Que deve estar sobre o altar. Nenhuma dessas partes ela pode ficar fora do altar. Portanto, meu irmão, minha irmã, se algo na sua vida está fora do altar, coloque nesta noite sobre o altar, porque Deus não vai aceitar o sacrifício se tiver alguma parte fora do altar. Então vamos observar aqui já no primeiro tópico, a cabeça. Vamos ler lá em
Êxodo capítulo 29, versículo 10, que fala sobre a cabeça. E farás chegar o novilho dentro da tenda da congregação. Êxodo 29, 10. E farás chegar o novilho dentro da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão a mão sobre a cabeça do novilho. Louvado seja Deus. Então nós já estamos iniciando o estudo falando sobre a cabeça da ovelha. Se porventura o sacerdote ofereceu o sacrifício e a cabeça da ovelha ficasse fora do altar, aquele sacrifício não seria aceito. E nós vemos aqui que quando Arão ele ia oferecer o sacrifício, ele colocava a mão sobre a cabeça da novilha, né? E Arão e seus filhos poram as mãos sobre a cabeça da novilha. E essa palavra aqui, colocar as mãos, ela no sentido original, ela tem mais força. Ela não é simplesmente uma palavra no sentido que nós lemos na nossa tradução. Eles precisavam pressionar a cabeça da ovelha. Essa palavra, põe as mãos sobre a cabeça, ela no original diz que eles pressionavam a sua mão sobre a cabeça. O que é que isso nos ensina, irmão? Porque a cabeça deveria estar sobre o altar, trazendo para os dias de hoje, aleluia. Muitas vezes, irmão, que todo culto que nós oferecemos a Deus, nós estamos oferecendo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Foi isso que o escritor aos Hebreus ele disse, né? Oferecendo a Deus sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, cada culto que nós oferecemos a Deus é um sacrifício. Então, sendo um sacrifício, não pode, em hipótese nenhuma, estarmos cultuando a Deus, mas a nossa cabeça está nos problemas, a nossa cabeça está em casa, a nossa cabeça está nos filhos, a nossa cabeça está, às vezes o corpo está aqui, mas a mente, a cabeça, ela está fora. Aleluia. Então era necessário que a cabeça estivesse. Aleluia. Quando nós entramos na presença do Senhor, esqueça os problemas, esqueça a dificuldade, esqueça aquele filho que dá problema, esqueça aquela filha que dá problema. Agora é de você pegar a sua cabeça e colocar sobre o altar e confiar em Deus, porque o Deus Brasil, Ele nos garante a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes estamos no culto, e aí reclamamos do culto que não foi bom, saímos murmurando do culto que não foi bom, mas sabe por quê, irmão? É porque o corpo está, mas a cabeça está lá em casa, a cabeça está no trabalho, a cabeça está no filho, está na filha. Ei, coloquemos a cabeça sobre o altar. Então a cabeça deveria estar sobre o altar. E muitas vezes a ovelha sobre o holocausto, a cabeça ia fora. Aí vinha o sacerdote com garfo de 3 pontas, colocava a cabeça sobre o altar. Eu tenho uma boa notícia para você nesta noite. O sacerdote está aqui. E o garfo de 3 pontas também está aqui. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Ele não quer que você, não quer que nós cultuamos a Ele com nada fora do altar. Portanto, coloque tudo sobre o altar e o fogo vai descer e você vai glorificar a Deus. Quantas vezes estamos na igreja, estamos no culto, mas a cabeça está fora. A cabeça, quem sabe, está lá na novela, está lá no jogo de futebol, está lá no WhatsApp. Eu ouço muitas vezes na internet pregadores pregando e reclamando, como eu vi recentemente aí, pregador chamando a atenção da igreja, ou seja, de jovem que estava no culto e mandando mensagem pelo WhatsApp. Mas veja bem, se um crente desse está com a cabeça no culto, está com a cabeça sobre o altar, não está. Agora, num culto, mandando mensagem durante o culto pelo WhatsApp. Aonde está a cabeça dessa ovelha? Com certeza no culto não está. Mas se você quer ser um crente abençoado, próspero, ali coloca tudo sobre o altar nesta noite. Rica na cheia, porque quando tudo estiver sobre o altar, tenha certeza, o fogo vai cair, Deus vai ser glorificado e a tua bênção vai chegar. Às vezes é uma dívida, às vezes é um problema, às vezes é uma enfermidade, às vezes é coisa parecida, e tira a nossa cabeça do altar, mas nessa noite coloca a cabeça sobre o altar, porque Deus vai nos abençoar. Glória a Deus, aleluia.
E nós vamos pensar um pouquinho nessa noite. Já falamos da cabeça, mas a cabeça, ela tem alguns órgãos. Falamos da cabeça sobre o altar, mas a cabeça, ela tem alguns órgãos, e nós vamos pensar um pouco sobre esses órgãos que nós temos na cabeça, que precisa estar no altar. E às vezes a cabeça está no altar, mas tem órgão da nossa vida, ou da nossa cabeça, que não está sobre o altar. Nós temos, por exemplo, sobre a cabeça, nós temos o quê? A mente. Nós temos os nossos olhos, nós temos o ouvido, e nós temos a boca. Tudo isso está na cabeça. Então não só a cabeça, mas os órgãos que pertencem à cabeça precisa estar sobre o altar. Por exemplo, a mente. E por falar em altar e falar em culto, irmão, o grande engano nosso, sabe qual que é? É que nós imaginamos e pensamos que o cristão, ele só está cultuando a Deus quando ele está na igreja, quando ele está no templo. Mas o autêntico cristão, o verdadeiro cristão, ele cultua a Deus 24 horas por dia. Louvado seja o nome do Senhor. Vez outra eu estou ali fazendo um estudo, examinando a Bíblia, na palavra, ouvindo as mensagens, e de repente eu escuto lá na cozinha, minha esposa: Jesus, tu és maravilhoso, Jesus, como tu és bom, Jesus, como eu te amo. O que é isso, irmão? É cultuando a Deus. O verdadeiro cristão, ele cultua no emprego, ele cultua na escola, ele cultua dentro da condução, ele cultua no trem, ele cultua no ônibus, ele cultua na condução própria. Aonde ele está, aleluia, ali é a região celestial, e por ser região celestial, ele está cultuando a Deus. E quantas vezes, irmão, estamos cultuando a Deus, ou devemos estar cultuando a Deus, mas a nossa mente, ela está fora da presença do Senhor. Porque a mente, ela faz parte da cabeça, ela está na cabeça. A mente, a Bíblia diz que o Senhor conservará em paz aquele cuja mente permanece em ti. Então o crente não pode, em momento nenhum da sua vida, porque o culto a Deus é 24 horas. Até dormindo, você deve cultuar a Deus. Aleluia! Por isso eu me disse: em paz me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Ou seja, por do meu sono, eu também cultuei a Deus. Então a mente, ela faz parte da cabeça. É preciso que ela esteja sobre o altar. Outra parte do nosso corpo faz parte da cabeça e precisava estar sobre o altar: os nossos olhos. A Bíblia diz lá, o Evangelho diz assim, que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos for mau, todo o teu corpo será tenebroso. A Bíblia diz que a única luz que existe em nós são os nossos olhos. Se a única luz que nós tiver for mau, quão grande treva nós não estamos. Então é preciso que nós oremos ao Senhor e diz: Senhor, unge meus olhos com colírio para que eu veja as maravilhas da tua lei. Tem calma cheia. Quantas vezes, irmão cristão, os olhos dele não estão sobre o altar, os olhos dele estão em coisas que desagradam o Espírito Santo de Deus. Mas Deus fala nesta noite: coloca os teus olhos sobre o altar e usa com colírio, como diz o Apocalipse, para que veja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Muitas vezes, nós como cristãos, os olhos não estão sobre o altar. Por isso Deus falou para Jeremias: o que vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. O que é que nós estamos vendo? O que é que nós estamos vendo? Luta, mal rumores, dificuldade. Eu fiz um estudo recentemente sobre mal rumores. Não devemos temer mal rumores. Vou trazer em breve aqui. E muitas vezes, irmão, nossos olhos estão fitos na dificuldade, na presidente da República, no presidente do governo de Brasília. Não, os nossos olhos estão fitos no Senhor. O Senhor conservará em paz aquele cujo mente está em ti. E também que quando os nossos olhos são bons, todo o nosso corpo será bom. Louvado seja Deus. Mas tem uma outra parte: o ouvido. O ouvido está localizado na cabeça.
Então, é por isso que a ovelha não poderia ter a sua cabeça fora do altar. Imagina a cabeça fora do altar, automaticamente a mente não estaria no altar. E a mente do crente tem que estar no altar, 24 horas pensando em Deus. Os olhos devem estar sobre o altar. Os ouvidos do crente deverá estar sobre o altar. Porque quando nosso ouvido, irmão, ele está sobre o altar, não tem espaço para fofoca, não tem espaço para diz que me diz, não tem espaço para conversinha. O espaço dele é só para ouvir as grandezas de Deus. Porque não tem coisa, irmão, para mais amaldiçoar a nossa vida e o nosso lar, receber pessoas em casa para vir falar mal. Hoje eu estava ouvindo aqui a Mansumari orando, dizendo: Senhor, abençoa aquele que fala mal da minha vida, abençoa aquele que fala mal, aleluia, do meu esposo, fala mal da minha filha. E por que fala mal? Porque, meus irmãos, sabe por quê? Porque os ouvidos, a boca, eu vou falar daqui a pouco, não está sobre o altar. Então você quer ser abençoado, quer ser próspero, não deixe seu ouvido, não empreste o seu ouvido para ouvir pessoas que não têm mensagem de edificação para a sua vida. Quantos, irmãos, que nos procura, que nos vê até nós com fofoca, com conversa desafiada, nós estamos dizendo: não, os meus ouvidos estão sobre o altar, é só para ouvir as grandezas de Deus, é só para ouvir a maravilha de Deus. Quando parar na esquina e começar com conversinha, fala mal de A, fala mal de B, repreenda e diga: não, os meus ouvidos é para ouvir as maravilhas do Senhor. Mas por quê? Porque o meu ouvido ele também está sobre o altar. Glória a Deus! Irmão, 99% de crente com rodinha em esquina é falando mal dos outros. Você pode ter certeza, isso aqui não é tinta não, é experiência. Quando vem um grupinho de crente em esquina que sai do culto e para, é fofoca no cheio. Sabe por quê, irmão? Primeiramente não está, a cabeça não está, e a cabeça não está, a mente não está sobre o altar, os olhos não estão, o ouvido não está, e o que eu falo agora? A boca também não está. Mas quando vier com mensagem para o seu ouvido que não edifica, diga: não, os meus ouvidos estão sobre o altar, é para ouvir as grandezas de Deus. A hora que você chegar na minha casa, existe aí um louvor e adoração do Senhor. Sabe por quê, irmão? Nosso ouvido não é para ouvir coisas que não convém, é para ouvir as grandezas de Deus. Por quê? Porque está sobre o altar. Então, o cara tem 3 pontos para isso. A cabeça está fora do altar, pegava o cara de 3 pontos e colocava sobre o altar. Mas tem um outro órgão, a boca. A boca faz parte da cabeça. É por isso que a ovelha não poderia deixar a cabeça fora do altar, porque a boca faz parte da cabeça. Então, a boca do crente é para quê? É para louvar a Deus. A boca do crente é para exaltar o nome do Senhor. E quantos, irmão, empresta a boca com facilidade para o diabo, para Satanás falar mal? A Bíblia diz que aquele que fala mal do irmão, ele julga o seu irmão. Não é assim? Aquele que fala mal do irmão, ele julga o seu irmão. Então, irmão, não compartilhe dessa rodinha, não compartilhe de desviado, que não tem uma palavra de edificação para você. É só murmuração, é só reclamação, é só falar mal de um e de ver. Não, a tua boca foi feita para glorificar o Senhor. É por isso que ela tem que estar sobre o altar. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Mas tem crente, irmão, é uma facilidade para oferecer a boca para o diabo, fala mal de Deus e de todo mundo. Por quê? A boca dele não está sobre o altar. Aleluia. Agora já falamos da cabeça e falamos dos órgãos que faz parte da cabeça, né? Que deverá estar sobre o altar, porque do contrário, o sacerdote pega o garfo 3 pontos e joga sobre o altar. Falamos da cabeça e as partes que fazem parte da cabeça. Agora, outra parte da ovelha que deveria estar sobre o altar é o braço. Os braços. Lá em Isaías 53:1 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem deu crédito à nossa pregação?
E a quem se manifestou? O braço do Senhor. Agora veja bem, o braço, ele se divide em algumas partes também. Assim como a cabeça da ovelha, e quando eu falo ovelha, não estou me referindo àquele, o boi, o gado, a ovelha que está lá no pasto. Quando eu estou falando ovelha, estou falando de mim e de você. Porque nós somos conhecidos por Deus como ovelha. Nós somos conhecidos pelo Senhor como ovelha do seu pasto. Aleluia. Aleluia. Não foi nós que escolhemos a nós, não foi nós que nos escolhemos nós mesmos. O Senhor nos escolheu e nos fez ovelha do seu pasto. Então o crente, ele é uma ovelha do pasto do Senhor. Agora veja bem, falei da cabeça, e as partes faz parte da cabeça, como os ouvidos, os olhos, a boca, o ouvido, e faltava eu falar do nariz. Eu deixei o nariz para lá porque não tem nada sobre isso. Mas vamos adiantar um pouco aqui e ver algumas partes, né, do braço, né? O braço, ele tem a mão, ele tem o braço e ele tem o antebraço. Tudo ele faz parte do braço. E são partes da ovelha que, se alguma parte dessa ficasse fora do altar, não veria a bênção. Por isso o tema, o gato de 3 pontas. Se ele deixasse, por exemplo, todo o corpo está sobre o altar, mas a mão está fora do altar, não haveria bênção naquela vida. Porque Deus te dá o sacrifício dele, que a ovelha esteja inteira sobre o altar. De repente a mão estava, mas por um motivo ou outro, o braço não estava, ou o braço não estava, porque o braço divide em 3 partes: é mão, braço e antebraço. Mas as 3 partes deveriam estar sobre o altar, né? Então vamos observar algo aqui. Marcos capítulo 3, ainda falamos só sobre o braço. Marcos capítulo 3, versículo 15. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, falando sobre a mão, e estava observando se curaria no sábado para o acusar. Ele disse ao homem que tinha a mão mirrada: levante e vem para o meio. E perguntou-lhe: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estenda a tua mão. E ele estendeu, e foi restituída a sua mão, sã como a outra. Então veja que uma das partes que estamos falando agora, que deveria estar sobre o altar, era a mão. Ou seja, se a mão estivesse fora do altar, o sacerdote pegava o gato de 3 pontas e colocaria sobre o altar, né? Deveria estar sobre o altar. Então veja que era a mão, o braço e o antebraço. Às vezes, irmãos, a gente está no culto. Hoje eu não exijo muito, mas antigamente eu era mais enjoado ainda. E eu via crente servir não sei de uma maneira, cultuando a Deus na igreja, mas de uma maneira tão relaxada. Eu já vi crente jogar, cruza o braço e joga. Parece. Deixa eu dizer uma coisa para você. E recentemente eu ouvi um pregador pregando. Ele disse uma grande verdade, e tem poucos crentes que não sabem disso. Quero que nós saibamos de uma coisa nesta noite. Não pense que esse lugar aqui é comum, que não é comum. Este ambiente é casa de Deus. Aqui mora e habita, enquanto nós aqui estivermos, o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, eu lembro-me quando eu não era evangélico, e uma certa ocasião minha esposa macumbeira, mexendo com droga. Aí fomos fazer uma visita lá em Osasco, num centro espírita. Eu lembro que quando eu cheguei naquele centro espírita, eu com a minha esposa, minhas cunhadas, aquela coisa toda. Aí quando eu cheguei lá, que eu sentei, eu cruzei as pernas. Não que seja errado cruzar as pernas num culto, eu não acho que seja errado. Mas lá no centro espírita eu cruzei as pernas. Aí a mãe de santo lá, que é filha do cão, ela disse: respeita o ambiente, descruza a perna. Por quê? Na presença do demônio precisava ter reverência. Imagina na presença de Deus. Então é a mão que está sobre o, deve estar sobre o altar, é o braço sobre o altar e o antebraço sobre o altar, porque qualquer parte dessa inutiliza o sacrifício e a bênção não vem. Então, irmão, esse lugar não é comum. E eu vejo crente, irmão, está no lugar
como esse, eu pergunto, ele toma água, ele pede água para o cooperador, aí ele toma água e depois que ele fez, joga o copo no chão. Eu pergunto, você faz assim na sua casa? Na sua casa você toma água e joga o copo no chão? Não, não é? E por que joga na casa do Senhor? Isso é falta de respeito com a presença de Deus. Ei, Ele quer tudo sobre o altar nesta noite. Eu desafio quem é aqui que toma água e depois pega o copo na sua casa e joga no chão. Eu desafio quem é que na sua casa masca chiclete e depois cola na cadeira que está na sua casa. Você não cola, você joga no lixo. Mas na casa do Senhor, a falta de respeito tremenda, a falta de consideração tremenda, além de jogar copo no chão, como eu vejo vários aí, ainda cola chiclete na bancada da cadeira. Sabe por quê, irmão? Porque as mãos não estão sobre o altar. Quando a mão do crente está sobre o altar, meus irmãos, ele é abençoado. Você vê que Jesus entrou na sinagoga, havia ali um homem com uma das mãos mirrada. Não eram as duas que eram mirradas, era uma das mãos, aleluia, mirrada. Agora observe, o que Jesus fez? Chamou o homem para o meio. O que é esse meio? Quando Cristo disse, entrou na sinagoga, havia um homem com a mão mirrada. E os outros começaram a competir para ver se ele ia curar no sábado. Ele, entendendo o pensamento deles, ele disse que é certo no sábado dar vida ou matar. E eles não responderam nada. E disse para o homem, ei, vem para o meio. Você sabe quando a sua vida vai mudar? Você sabe quando você vai começar a ter bênção na sua casa, na sua família, e o seu ser querido veio para servir a Deus? Quando a sua vida mudar. Quero fazer uma pausa aqui agora para entregar uma palavra profética para essa igreja. Note bem o que eu vou dizer aqui agora. Preste bem atenção. O Senhor me autoriza e me ordena trazer uma palavra profética aqui. Note bem o que eu vou dizer aqui agora. Note bem. Existe membro desta igreja que, se não mudar a atitude, se não mudar o modo de agir, você vai ter uma decepção no seu casamento terrível. Existe uma pombagira que está trabalhando contra a vida do teu esposo, e ele está para te deixar, assim diz o Senhor. Existe uma pombagira trabalhando contra o teu esposo. E se você não, ele está dizendo, eu não estou aguentando mais, eu não estou suportando mais, e o Senhor me está dizendo, se você não mudar a tua atitude, ele vai te deixar e vai embora com essa prostituta. É uma prostituta. Você pode ter certeza, eu não quero ser discípulo com vida, se o Senhor tiver me usando para te alertar nessa noite. Vigia. Uma segunda mensagem também, é para você também. Busque ao Senhor, ore muito ao Senhor, porque você está para ter uma decepção dentro da sua casa, que você vai chorar e vai chorar. Já não é o caso do marido, mas é um outro caso. Uma decepção muito grande. Então busca ao Senhor, jejue, clama ao Senhor, porque se você orar, se você buscar, essa que está para acontecer vai ser mudado, porque Deus transforma maldição em bênção. Ezequiel recebeu a mensagem de Deus: coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Por que Deus trocou a mensagem? A mensagem era de Deus, o profeta era de Deus, a mensagem era real. Mas Ezequiel virou o rosto para a parede, orou abundantemente e buscou o Senhor. E o Senhor mudou a mensagem. Essa decepção dentro da tua casa só não vai vir. Só não vai vir se você buscar muito ao Senhor. Porque existe membro desta igreja que dentro da sua casa, a mensagem do marido é para uma irmã e a mensagem do seu filho é para outra irmã. Então você vigie. Está havendo um trabalho aí contra a sua família e a tua decepção vai ser grande. Busque ao Senhor. Fecha aspas, Deus abençoe. Vamos voltar para o estudo. Queridos e amados irmãos, então veja bem, nós estamos falando sobre a mão. Ele disse: olha, vem para o meio. Chamou o homem das mãos mirradas e disse: vem para o meio. O que seria este meio? Este meio representa o centro do altar.
Jesus nada podia fazer, embora que ele pode todas as coisas. Ele nada poderia fazer se aquele homem não obedecesse a ordem imperativa do Cristo e viesse para o meio. Crente, meus irmãos, não é para estar comendo pela esperada, como diz o mineiro. Crente não é para estar realmente comendo pela beirada. O crente foi chamado para estar no centro, no meio da vontade de Deus. Então saia da esperada, saia dos cantos e vem para o meio. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem, ele veio para o meio. Aí veio a ordem imperativa: estenda tuas mãos. Agora veja bem, eu disse que no braço divide em 3 partes: é mão, antebraço e braço. Agora eu perguntei: é possível alguém estender as mãos sem mover a mão, o braço e o antebraço? Não tem como. Então precisa que esteja sobre o altar a mão, o braço e o antebraço, para que haja a operação de Deus em nossas vidas e sejamos abençoados. Porque se caso o antebraço, ou o braço, ou a mão saísse fora do altar, o sacerdote pegaria o garfo 3 pontas e colocaria sobre o altar. E o sacerdote está aqui nesta noite. É Jesus de Nazaré. E os 3 pontas é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele não quer você com nada fora do altar. Louvado seja Deus. Aleluia. Ainda faz parte do corpo o tronco. O tronco faz parte do corpo. Então já falei sobre a cabeça, as partes que vai na cabeça, que é olhos, boca, ouvido. Eu não falei do nariz, mas do ouvido, boca e olhos. E falei sobre a mão, que deverá sobre o altar. E à medida, eu não preciso estar esclarecendo detalhe, irmão, porque enquanto eu vou aqui ministrando, o Espírito Santo vai trabalhando aí na sua vida, com certeza. Você sabe em que sentido a sua mão está fora do altar. Não precisa aqui ainda entrar em detalhe. Não há necessidade de entrar em detalhe. Você sabe em que sentido a sua mão está fora do altar. É por isso tantas coisas acontecendo. É por isso tantas coisas que nos sobrevêm, porque não estamos, irmão, cultuando a Deus com tudo sobre o altar. Quem sabe é a mão, quem sabe é o antebraço, quem sabe é o braço, mas nesta noite coloque tudo sobre o altar. Uma outra parte que deverá estar sobre o altar é o tronco, ou seja, lombo. Ou lombo ou tronco. Nosso tronco, nosso lombo é a mesma coisa. Lá em Êxodo capítulo 12, versículo 11, apenas a parte A. Veja como que o lombo, ou o tronco, ele é importante, deve estar sobre o altar. Êxodo 12 e 11, a parte A. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos. Deus, nessa ordem imperativa, quando o povo estava para sair do Egito, ele deveria preparar o sacrifício, né? Queimar sua gordura, queimar sua carne, e entre muitas coisas que ele falou durante aquele liturgia do culto, ele deveria estar o quê? Com o lombo cingido. A palavra cingido significa o quê? Vestido. Vestido. Então veja bem, muitas vezes o lombo da ovelha poderia sair fora do altar, mas ele deveria pegar o garfo 3 pontas e colocar sobre o altar. E quantas vezes, irmão, estamos cultuando a Deus, mas o nosso lombo, o nosso tronco, aleluia, a parte principal do corpo, a parte essencial do corpo, ela não está sobre o altar. Aleluia. Mas se assim acontece, nesta noite coloque sobre o altar. Aleluia. Então veja bem, ainda faz parte, ainda falando sobre o corpo, ainda faz parte do corpo a coxa, as coxas. Isso faz parte do corpo, porque o sacerdote, a ovelha poderia estar sobre o altar, mas a coxa não está. Ela precisava estar sobre o altar. Vamos ler aqui aí. Gênesis capítulo 32, versículo 24 e 25. Aqui eu vou tirar várias lições nesse estudo para nós. Gênesis capítulo 32, 24 e 25. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia.
E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Os irmãos conhecem muito bem essa passagem, e estamos falando sobre o garfo de 3 pontas, que a ovelha deveria estar tudo sobre o altar. Do contrário, o sacerdote viria com o garfo de 3 pontas e colocaria tudo sobre o altar. E o texto lido aqui diz a respeito de Jacó. Jacó, ao sair e voltar da casa do seu tio Labão, se dirigindo para a terra dos seus pais, diz a Bíblia que Jacó agora, ele desce para o vale de Jaboque. E naquele vale diz a Bíblia que ele lutou com ele um anjo. A Bíblia diz que um varão, que era um anjo, lutou com ele um varão, lutou com ele um anjo, até que a alva subia. Agora veja aqui o versículo 25. E vendo que não prevalecia contra ele, esta parte do versículo, que não está dizendo que era Jacó que não prevalecia contra o anjo. Está dizendo aqui, irmãos, que o anjo não prevalecia contra Jacó. Ou seja, Jacó estava prevalecendo sobre o anjo. Em vez do anjo, que esse anjo não é outra pessoa senão a pessoa de Jesus. Em vez de o anjo, que era a pessoa de Jesus, prevalecer sobre Jacó, era o contrário. Era Jacó que está prevalecendo sobre o anjo. Ou seja, veja bem, e vendo, versículo 24, Jacó porém ficou só, e lutando com ele o varão, até que a alva subia. Versículo 25. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa. Então veja bem, nós estamos falando sobre tudo sobre o altar, e agora falando sobre a coxa que deve estar sobre o altar. Então veja bem, a Bíblia diz que o anjo não prevalecia contra Jacó. É assim? O anjo não prevalecia contra Jacó. Aí, o que vai acontecer? É um absurdo, pastor. Eu já tenho falado algumas vezes sobre isso aqui, e a própria Bíblia diz que Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Está escrito nesse texto aí, que Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Aí você diz, mas é um absurdo, isso é algo sem sentido, isso é algo que não tem nenhuma lógica. Irmão, você vai se surpreender com o que eu vou te dizer agora. Aliás, não vou dizer, eu vou fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta pelo Espírito Santo de Deus essa noite, para mim, para você, para todos nós aqui. Eu te pergunto, quem é que está prevalecendo sobre a nossa vida? Você está prevalecendo sobre Deus, ou Deus está prevalecendo sobre você? Achamos um absurdo, não é? Dizer que Jacó está prevalecendo sobre o anjo. Mas quantas vezes, irmão, quantas vezes Deus trabalha, Deus luta por nós, Jesus luta, o Espírito Santo batalha, é uma guerra travada. Agora eu te pergunto, quem está prevalecendo sobre a sua vida? O anjo ou você? Ah, pastor, Deus está prevalecendo, será? Meu irmão, quando Deus prevalecer sobre a minha vida e a nossa vida vai ser bem diferente, glória a Deus. Aleluia. Você quer ser um crente abençoado, você quer ser um crente próspero, você quer ser um crente vitorioso, renda-se a Deus nesta noite e deixe Ele prevalecer sobre você, porque do contrário seremos derrotados. Aquilo que parece que está tendo vitória, lá no fundo vai ser uma grande derrota. Sabe quando a vitória chega? Quando Deus começar a prevalecer sobre as nossas vidas. Achamos um absurdo a dizer que Jacó prevaleceu sobre o anjo. E quantas vezes, queridos meus irmãos, aleluia, Deus, Ele não está prevalecendo contra a minha vida, Ele não está prevalecendo contra a sua. Quem está prevalecendo contra a sua? Responda para Deus com toda a sinceridade. Quem está prevalecendo? Será que é Deus? Ou você sobre Deus? Porque aqui Jacó está prevalecendo sobre o anjo. Sabe por que o Espírito Santo permitiu isso aqui está escrito, irmão? Para nos trazer nesta noite esse ensino. Quantas vezes Deus manda para a direita, você quer ir para a esquerda? Deus manda ir para frente, você quer voltar para trás. Deus manda ir para trás, você quer ir para frente.
Sabe por quê, irmão? Porque Ele não é o Senhor realmente de nossas vidas. Jesus disse na certa ocasião: porque me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando. Quem está prevalecendo? Faço, porque o negócio, o grande problema hoje não é vir para um culto de doutrina, de ensino, não é estar num culto de festa como domingo, não é não estar num culto de campanha, nada disso. Sabe qual é o segredo da vitória? É realmente que Deus prevaleça sobre as nossas vidas. Mas aqui está prevalecendo era o anjo, era Jacó. Jacó prevalecendo sobre o anjo. Olha aí. E vendo que não prevalecia contra ele, o que o anjo fez? Porque, irmão, a coxa deveria estar sobre o altar. E não estava sobre o altar a coxa de Jacó. Por que não estava, pastor? Porque Jacó estava prevalecendo. Aí o que ele fez? Ele tocou na juntura da coxa de Jacó. E diz-me que automaticamente Jacó saiu maquitolando, Jacó saiu mancando. Por quê? Porque o anjo tocou na juntura da sua coxa. Pastor, o que você quer dizer com isso? Sabe essa luta que você está passando? Sabe esse problema que você está passando? Você sabe o que é? É porque Deus não está prevalecendo na sua vida. Ele está tocando a juntura da tua coxa e você não está nem percebendo. Você está manquitolando na presença do Senhor. Você está manquitolando, mas nesta noite firma os teus pés e anda direito na presença do Senhor. Nesta noite, aleluia, começa nesse momento, querido mas irmão, dizer: Senhor, eu me entrego, eu me rendo, aleluia, porque quantas vezes, meu Deus, precisa tocar na juntura da coxa, quantas vezes Deus precisa fazer com que nós andamos manquitolando, aleluia. Por quê? Porque nós não deixamos o Senhor prevalecer sobre nós, é nós não prevalecemos sobre Ele. Você está entendendo por que essa luta? Você está entendendo por que esse problema? Porque você quer fazer aquilo que você quer. Você não submete a nada. Você quer fazer do jeito que você quer, da maneira que você quer, andar pelos caminhos que você quer. O culto é o dia que você quer, a hora que você quer. Não, meu irmão, nós vamos chamar para ser servo e Ele é o Senhor. E como o Senhor, Ele quer prevalecer contra a minha vida, quer prevalecer na sua vida. Ele quer prevalecer. Quem está prevalecendo contra a nossa vida? Quem é? Pausa. Uma pequena pausa para refletir. Quem é que está prevalecendo sobre a sua vida? Responda ao Espírito Santo. É Deus ou é você? Porque aqui Jacó está prevalecendo. Olha aqui. E vendo que não prevalecia contra ele, o anjo estava vendo que não prevalecia, o que ele foi obrigado a fazer? Tocar na juntura da coxa. A Bíblia diz, irmão, que Deus não corrige os seus filhos de bom grado. Deus não corrige. Sabe por que Ele corrige às vezes? Porque Ele quer prevalecer sobre nossa vida. Mas nós não queremos que Ele prevaleça. Eu quero prevalecer. Eu quero fazer a minha vontade. Eu quero andar pelos meus caminhos. Eu quero fazer do jeito que eu quero. Não. Sabe quando tudo isso vai mudar? Quando nós resolvemos a deixar que Deus nos vença. Porque Jacó estava... E o que é pior? A Bíblia diz que mesmo assim não houve rendição de Jacó. Você sabe que naquela batalha, sabe quem foi que ganhou a guerra? Sabe quem foi que ganhou a peleja? Foi Jacó. Foi Jacó. Mas ganhou contra quem? Ganhou contra... Ah, pastor, então tá bom. Ele saiu vitorioso. Ele saiu com a vitória na mão. Meu irmão, que Deus lhe guarde desse tipo de vitória. Que Deus nos guarde desse tipo de vitória. Que vitória, pastor? A vitória que eu tenho que lutar com o anjo e eu sair vitorioso contra o anjo. Não, eu quero que o anjo vença a mim e eu me renda a ele, porque esse anjo é Jesus de Nazaré. Você está vendo por quê? A luta. Está vendo por causa do problema? Eu estou para trazer uma mensagem, um estudo aqui, não sei, estou preparando ainda, sobre as consequências desastrosas do pecado em nível mundial. Nível mundial. O que você está vendo aí, através do Estado Islâmico, o que você está vendo aí em Mariana, o que você está vendo no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, as catástrofes que estão acontecendo, as misérias, as desgraças que está vendo, tudo isso que você está vendo aí no mundo,
a consequência é só uma: o pecado. Aleluia. Meu irmão querido, tudo que está sobrevindo ao mundo, não é por onde a presidenta ser boa ou ser ruim, não é do prefeito que é bom ou que é ruim, não é dos vereadores, senadores, governadores, não, deputado, não. O que o mundo está colhendo é consequência do pecado. Ah, pastor, o senhor está enganado, porque lá em Mariana a lama comeu todo mundo, até criança. Estou enganado? Meu irmão, dentro do parque estava Jonas. O errado só tinha Jonas. Dentro do barco só tinha Jonas. Mas todo que estava dentro do barco pereceu. Estavam a perecer por causa de Jonas. Às vezes por causa de um dentro de casa errado para o Senhor, toda a família sofre. Essas consequências, por que será que está vindo? Esse resultado, porque, irmão, o crente ele tem luta, o crente ele tem prova, o crente ele tem dificuldade. Mas uma desgraça em cima de outra desgraça, uma miséria em cima de outra miséria, uma miséria em cima de outra, problema daqui, problema dali, problema de cá, e não sai nunca do problema. Sabe o que é isso, irmão? Tem alguma parte fora do altar, e Deus está tocando as lutas da sua coxa, porque Ele quer te salvar e quer te abençoar. Mas tem criança lá morrendo. Deus, irmão, Ele não está preocupado com isso. A consequência do pecado atinge todo. Se eu andar errado dentro da minha casa, toda a minha família vai sofrer por causa do meu erro. Até os meus netos vão sofrer por causa do meu erro. Criança mas quem errou foi eu. A consequência pega todo mundo. Ele coloca tudo sobre o altar nesta noite. Deixa, aleluia, que o sacerdote pega o gato de 3 pontas e coloca tudo sobre o altar. Porque luta é normal, prova é normal, levanta é normal, mas desgraça de desgraça, problema de problema, miséria de miséria, consequência de consequência. Sabe o que é isso, irmão? É a sua costa sendo tocada. Senta nesta noite, porque Deus quer te abençoar e dar vitória. Aleluia. Então, sofre, claro que sofre. As consequências do pecado sofre todo mundo. Ali eu sei que tem criança que está até agora embaixo daquela lama, nunca mais se acha. O que digo, o cara que morreu não é nem a metade do que realmente morreu ali. Tem muita gente que foi sepultado lá mesmo e nunca mais vão achar. Imagine uma lama que saiu de Mariana a 150 km para frente de Belo Horizonte e já entrou no mar, ali lá no Espírito Santo. Imagine quando que andou essa lama até chegar lá no Espírito Santo. Se foi aqui em Belo Horizonte e desceu para entrar no mar lá do Espírito Santo. Imagina a hora que aquela comporta arrebentou e as casas bem embaixo da comporta. Imagina uma coisa dessa. Então o que o mundo está colhendo, irmão, é o resultado do pecado. Eu quero entregar uma mensagem para uma jovem aqui agora. Olha, o Senhor te manda dizer uma coisa: escapa enquanto é tempo. Eu quero entregar essa mensagem para uma jovem que está em nosso meio. O Senhor te manda dizer: escapa enquanto é tempo. Clama o sangue de Jesus, clama o poder de Jesus, porque você sabe que você está entrando pelo caminho que não convém. E se você não vigiar, vai cair. Está tudo preparado para te derrubar. Está tudo, busca o Senhor. Não perca culto. Esteja na presença do teu Deus, porque é um laço armado para te derrubar, diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Evento não prevalecia, contra ele tocou a juntura da sua coxa, deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Então às vezes Deus é obrigado, irmão, porque Ele quer tudo sobre o altar. Mas nós estamos prevalecendo. Aí quando o Senhor percebe que eu estou prevalecendo, o que Ele faz? Ele toca. Pastor, o que está acontecendo na minha vida, o que é? É o toque de Deus na sua coxa. Porque Ele te ama, Ele quer te salvar, Ele quer te abençoar. E agora, Jacó, ele sai manquitolando. Ele sai com a juntura coxa manquitolando. Aleluia. Certamente lá na frente alguém encontrou com Jacó e perguntou: Jacó, o que aconteceu com você? Quando você saiu aqui para ir para as terras de Labão, seu tio, você não tinha esse problema com a sua coxa? E por que agora você está tendo?
Jacó com certeza respondeu: é que Deus mudou o meu andar. Quando Deus, irmão, nos encontra e nós cedemos para Ele, e Ele começa a prevalecer sobre as nossas vidas, Deus começa a mudar o nosso andar. O nosso andar é outro, nós vamos andar diferente. Deus mudou o andar de Jacó. Foi duro, foi pesado, foi um golpe tremendo, mas o andar de Jacó mudou. Ei, deixa Deus mudar o teu andar nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Faz parte do nosso corpo também as pernas, ou as canelas, como queira, né? As pernas também faz parte do nosso corpo. Provérbio 26:7 diz assim: como as pernas do coxo que pende frouxa, assim é um provérbio na boca dos tolos. Estou lendo esse versículo para falar sobre as pernas. Então as pernas também é parte, né, que faz parte do corpo e que precisa estar sobre o altar. Aleluia. Aleluia. Em sexto lugar, os nossos pés devem estar sobre o altar. Vamos ler o versículo? Isaías 52:7. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem e que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Os irmãos observaram aqui algo interessante sobre os pés. Vou ler de novo. E esses pés, já falamos sobre a cabeça, as partes da cabeça, já falamos sobre o braço, o antebraço e a mão, já falamos sobre o tronco que deve estar em cima do altar, já falamos sobre as coxas, sobre as pernas que deve estar sobre o altar, e agora estamos encerrando com as mãos, ou seja, perdão, com os pés que devem estar em cima do altar, não pode ficar fora do altar. Mas observe, irmão, que vimos aqui 5 utilidades dos pés. 5 utilidades dos pés. Porque às vezes os pés de alguns só servem para andar, mais nada. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo a Bíblia me indicando que meus pés é só para andar. Pelo menos aqui nós encontramos 5 utilidades dos pés. Olha aqui, nomeie comigo. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas. Primeira utilidade do pé é anunciar boas novas. É o que diz a Bíblia. Primeira utilidade do pé, porque às vezes não tem o pé só para andar. Não. A primeira utilidade do pé, você encontra aqui, ó. Aleluia. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncias boas novas. É a primeira utilidade do pé. A segunda, que faz ouvir a paz. A terceira, que anuncia o bem. A quarta, que faz ouvir a salvação. A quinta, que diz a Sião: o teu Deus reina. Tudo isso é movido e levado pelo... A Bíblia está dizendo, não estou inventando doutrina. A Bíblia está dizendo aqui, ó: quão suaves são sobre os montes os pés. Aí vem as 5 coisas que o pé pode fazer através do pé. Olha, primeiro, anuncia boas novas. Segundo, faz ouvir a paz. Anuncia o bem. Faz ouvir a salvação. E diz a Sião: o teu Deus reina. São 5 coisas que os pés podem fazer. Agora eu pergunto, vamos pegar do começo aqui. Vamos falar sobre os montes dos pés que anuncia boas novas. Como cristão, como salvo, como lavado e remido pelo sangue de Cristo, os nossos pés estão levando aí anunciar o quê? Porque o pé do crente, irmão, deve estar sobre o altar, porque o pé dele foi feito para sair e anunciar boas novas. Tem crente que fica uma façanha, tem um prazer, irmão. Ele gosta de uma fofoca, ele gosta de uma conversinha fiada, ele gosta de uma coisinha contrária à palavra.
Mas os nossos pés foi chamado para anunciar, porque a Bíblia está falando que tem aqueles pés. Ah, pastor, eu pensava que falava com a boca. É, com a boca você fala, mas quem leva é o pé. Então veja bem, quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia boa nova. Nossos pés estão levando a anunciar o quê? Responda ao Espírito Santo. E mais, que faz ouvir a paz. O que nós estamos dizimando, nós estamos entregando, levando, é paz. E que anuncia o bem. E que faz ouvir a salvação. E diz a Sião: o teu Deus reina. São 5 coisas que os pés nos levam a fazer. Agora eu quero concluir nesse momento. E eu gostaria que um dos irmãos abrisse sua Bíblia aí, no Evangelho de João, capítulo de número 11, fala de Lázaro, não é? Capítulo 11, e veja o versículo, já no finzinho do capítulo 11, o que a Bíblia diz a respeito de Lázaro quando ele sai do túmulo. Eu gostaria que alguém, o obreiro, o pastor Diego, o pastor João, por gentileza, coloque-se em pé e leia o versículo que fala que Lázaro saiu com todo o corpo enfaixado. Glória a Deus. Aleluia. Veja o versículo, é um dos últimos versículos aí que fala que ele saiu com os pés irmão. 40 aí? Leia, por favor. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto do lenço. Disse-lhe Jesus: desligai e deixai-o ir. Glória a Deus. Muitos pregam essa passagem de Lázaro e diz que Lázaro saiu do túmulo ressurreto. Não saiu. Lázaro não saiu do túmulo ressurreto. Lázaro saiu do túmulo do mesmo jeitinho que enterraram ele. A única diferença é que pelo poder de Jesus ele saiu. Mas ele diz que saiu do túmulo defunto. Quando colocaram no túmulo, colocaram o quê? Colocaram o defunto. E quando ele saiu do túmulo, saiu o defunto. A Bíblia que diz: e o defunto saiu. Lê de novo, por favor. Preste bem atenção. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto do lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Veja bem. E o seu corpo envolvido em faixa, e o seu rosto envolvido em faixa. Automaticamente os olhos de Lázaro estavam enfaixados, os ouvidos de Lázaro estavam enfaixados, a boca de Lázaro estava enfaixada, os pés e mãos, tronco, todo o corpo de Lázaro estava enfaixado. E a hora que ele sai do túmulo, ele não saiu ressurreto. Eu vi pregador pregando, e Lázaro saiu ressurreto. Não saiu. Porque a Bíblia diz bem claro: e o defunto saiu, e o defunto saiu. Mas pastor não disse que ele saiu. Como é que ele saiu? É o poder do nosso Deus. Quando ele fala, até o defunto continua morto, mas tem uma coisa: anda e sai do túmulo, mesmo como defunto. Isso é o poder de Jesus. Se eu fosse você, já dando glória a esse Deus maravilhoso. Ela não saiu ressurreto, não. Ele saiu o defunto, porém todo enfaixado. Sabe quando Lázaro ressuscitou? Sabe quando? Quando foram e tiraram toda a faixa que estava na boca, estava nos olhos, estava no nariz, estava no ouvido, estava no tronco, estava nas mãos, estava nos pés, estava no antebraço, estava no braço, estava, aleluia, nas coxas. Quando desatou, tirou a última faixa de Lázaro, ele respirou. Louvado seja Deus. Sabe quando nós vamos ter vida espiritual, queridos? Sabe quando? Quando deixar todas as faixas. Deixe nesta noite. Aonde está a faixa? É na mão? Deixa ela cair. É na cabeça? Deixa ela cair. É no braço? É no antebraço? É no tronco? É na coxa? É na perna? Aonde está a faixa? Em que você está enfaixado? Deixe ela cair nesta noite. Porque
Aleluia. A hora que essas faixas caírem, aleluia, e você colocar tudo sobre o altar, o fogo de Deus vai cair na sua vida e você vai ser abençoado. Lázaro não saiu reto. Quem saiu foi o defunto. Aí ele disse: desatai-o e deixai eu ir. Jesus não poderia ordenar e dizer: faixas, caiam todas. Mas ele não ordenou. Ele mandou que o povo que ali estava, Marta, Maria e os demais que ali estavam, tirar a faixa de Lázaro. Tudo que eu falei no começo desse estudo até agora só tem um objetivo: é para que você deixe cair todas as faixas. O que está enfaixado é a mão, é o braço, é o antebraço, é a cabeça, é os pés, é a coxa. O que está enfaixado, deixe cair e coloque tudo sobre o altar. E quando tudo estiver sobre o altar, o fogo vai cair. Pastor João, logo como o número 5 e as palmas.